Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa do canal do YouTube da Igreja Apostólica da Conquista, o nosso programa MEP, Momento Apostólico e Profético. E hoje eu quero repartir com você uma rápida mensagem que encontra-se no livro de Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 até o verso de número 9. E aqui tem uma passagem onde Deus vai inspirar Paulo para escrever a respeito de como foi a vida de Jesus. E nós temos que aprender a vida dele para que a gente possa também ser abençoado. E eu gostaria de chamar essa mensagem com um tema muito engraçado talvez. Se esvaziar para poder encher. Se esvaziar para poder encher. Você sabe que para você encher alguma coisa, aquilo tem que estar vazio. Isso é colocado muito hoje em vários exemplos, em palestras. Se algo estiver muito cheio, você não tem como acrescentar mais nada. E muitas vezes nas nossas vidas, Deus ele quer encher, Deus ele quer nos colocar muitas coisas, ele quer transbordar a nossa vida, mas a gente já está tão cheio de nós mesmos, já estamos tão preenchidos com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós pensamos, que fica difícil Deus colocar algo da parte dele para nos preencher. Então, aqui quando você lê nesse texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 9, ele vai colocar aqui, o escritor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai colocar como foi a jornada de Jesus aqui na terra. E eu quero ler esse texto com você e depois eu quero comentar rapidamente alguns pontos muito importantes para o nosso coração. Ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu acho muito lindo. E aqui vem uma ordenança do apóstolo Paulo. Aqui ele está escrevendo para a igreja em Filipos. E eu acredito que isso é para a minha vida e para a sua também. Nós que já cremos em Jesus, nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, somos discípulos de Jesus. Eu acredito que aqui tem uma ordenança para a nossa vida. E ele começa dizendo o seguinte: seja a tua atitude, teu estilo de vida, a tua forma de viver, seja exatamente a mesma, igual a Jesus. Então já vem aí uma responsabilidade muito grande de como viver, ter essa mesma atitude de Jesus. E aí ele começa aqui dizendo o seguinte, que Jesus, mesmo sendo semelhante a Deus, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo. Então a primeira coisa para a gente ter a mesma atitude de Jesus é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com o triunfalismo, com o ufanismo. Não, eu sou filho de Deus, eu sou profeta, pai. Muitas vezes a gente começa, sem querer, às vezes até inconscientemente, a gente começa a ficar cheio de nós mesmos. E hoje tem muita, eu falo isso com muito carinho, mas tem muita moda por aí dizendo que você é o cara, você é o sucesso, e a gente começa a se encher de nós mesmos. E isso é perigoso, porque quando a gente percebe, é o nosso eu, o nosso ego que está mais aparecendo do que a própria vida de Jesus em nós. Então, a primeira coisa é esvaziar, é reconhecer que não sou eu que vou conquistar nada. Não sou eu que tenho poder de nada, mas aquele que habita em mim, esse sim, esse tem todo o poder, toda a glória pertence a ele. Como é que eu me esvazio? Você pode estar perguntando. Você se esvazia quando você reconhece que você não é, mas ele é tudo dentro de você. Então, eu, Ricardo, não sou, mas em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra diz que em Cristo eu posso saltar muralhas.
Em Cristo eu vou derrubar gigantes. Em Cristo eu vou conquistar a vitória. Em Cristo eu vou tomar posse de todas as promessas na minha vida. Em Cristo. Isto é se esvaziar. Eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Eu vou fluir nos dons do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. A atitude igual a Jesus é se esvaziar. Se esvaziar do meu ego, desse meu lado de se achar e tudo lembrar-se que é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu aprendo aqui nesse texto é que ele se esvaziou e assumiu uma atitude de servo. Uma das marcas de alguém que quer ter a atitude de Jesus é servir as pessoas, servir a Deus. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo agora e eu estou aqui com meu irmão, com meu amigo Rafael. Ele está aqui servindo, não está cobrando nada, está usando parte do tempo dele, que ele poderia estar trabalhando, produzindo, lendo, ele podia estar descansando, e ele está aqui na igreja servindo com o seu talento. Ele gosta de gravar, ele sabe fazer, ele gosta de editar, então ele está servindo. Eu, quando estou aqui agora, não é que eu não tenho coisas para fazer, mas se eu estou aqui nessa sala, estou gravando esse vídeo, entregando para você uma palavra de Deus, eu estou servindo você. Então, quando você, por exemplo, você pode estar me ouvindo e você é um anfitrião de uma célula, você recebe a igreja na tua casa, você está servindo. Você talvez seja um pastor, um líder de casa de milagre, um líder de célula, talvez você seja um auxiliar de uma célula, um diácono, um ministro de louvor, um intercessor, um pastor, um supervisor. Tudo que você está fazendo, que você vai tocar no outro, que você vai ajudar o outro, talvez você vai trazer o seu quilo do amor, você está servindo. Jesus, ele disse, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Está lá em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos. E ele diz que da forma que ele tinha servido aqueles discípulos deveriam também servir as pessoas. Então, quando você obedece ao mandamento de fazer um discípulo, de evangelizar, quando você está ajudando, às vezes pintar uma parede, você está ajudando com uma cesta básica, ou você está liderando, ou está cuidando, está visitando, você está assumindo a atitude de Jesus, você está sendo um servo, né? Então, o primeiro ponto é se esvaziar, saber que não somos nós, é Ele em nós. Segundo ponto, ele assumiu a atitude de servo, né? De servir. E o terceiro ponto diz que ele foi obediente, ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Então, o terceiro ponto, querido, é aprenda, exercite ser obediente à voz de Deus. Seja obediente às suas autoridades. Seja submisso, obedeça a palavra de Deus. Se humilhe. O que é se humilhar? É quando você tira o seu achismo, é quando você não quer se ufanar em cima de outros, mas você se humilha diante de Deus. Se você pegar Isaías 37, você vai ver que o rei da Síria, Senaqueribe, olha que nome diferente, difícil, Senaqueribe, ele recebeu uma mensagem do rei da Síria dizendo que ele ia invadir, destruir todo Israel, Jerusalém. Sabe o que o rei Ezequias fez? Ele entrou no templo do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu com pano de saco, ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu que ele, com o exército dele, o exército de Israel, ele não teria condições de vencer Senaqueribe e todo o exército da Síria, mas ele foi clamar a Deus, ele se humilhou. Então, se humilhar diante de Deus significa que você reconhece todo o poder dele, que você realmente reconhece que você quer obedecer à vontade dele, mesmo que a vontade dele venha, às vezes, diferente da sua, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Então, se humilhar diante de Deus, quando você ora, quando você jejua, quando você se humilha, quando você fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, eu estou pensando assim, mas a Tua palavra está dizendo diferente, então eu me humilho, eu decido obedecer. Você que é filho, né, obedeça a seus pais, aprenda a se humilhar, às autoridades espirituais,
Só não obedeça se alguém mandar você pecar e você ir contra a Bíblia. Mas se estiver alinhado com a palavra de Deus, meu irmão, se humilha, né? Por exemplo, quando você vai ter que pedir perdão para alguém, mesmo que você não tenha falhado, a pessoa falhou com você, mas se humilha, peça perdão, aceite o perdão das pessoas, reconcilie-se. Isto é se humilhar. Então essa é uma atitude que houve em Jesus. Então ele teve uma atitude, né, de se esvaziar, uma atitude de servir e uma atitude de se humilhar, obedecer. Ah, mas eu vou ficar me humilhando, as pessoas vão pisar em cima. Mas olha a quarta atitude, olha o que Deus fez. Olha o quarto ponto dessa mensagem que eu quero dizer para você. Por ele ter se esvaziado, por ele ter servido, por ele ter se humilhado e obedecido, olha o que diz o verso 9. Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então eu creio, eu profetizo sobre você que está ouvindo esse vídeo aí, que está assistindo comigo, sobre a minha vida, a vida do Rafael, a vida de cada um que está aí comigo. Deus vai exaltar você. Deus vai te colocar numa alta posição, mas não por tua causa, e não para que o teu nome apareça, mas para que o nome dele seja glorificado. E isso aconteceu com Jesus. E se a palavra está dizendo que nós devemos ter as mesmas atitudes que houve em Jesus, é porque se Deus está pedindo para a gente fazer aqui na palavra, é porque nós podemos, através do Espírito Santo, ter essas mesmas atitudes. Número 1, se esvaziar. Se esvazie do seu ego, da sua vaidade, se esvazie. Número 2, sirva. Sirva as pessoas. Sirva ao próximo, sirva a sua igreja. A palavra de Deus diz que aquele que quiser o maior, seja aquele que sirva a todos. Tem uma frase do meu discipulador que ele diz: aquele que não serve, não serve. Ou seja, aquele que não tem um coração de servo, ele não serve para nada. Porque sempre tudo que ele vai fazer, ele vai estar pensando nele mesmo, na glória dele, e aí Deus não tem como exaltá-lo. Número 3, você vai se humilhar e obedecer a palavra de Deus. Porque diz a palavra lá em Tiago 4,7 que Deus resiste aos orgulhosos e soberbos, mas ele concede graça àqueles que se humilham. E no tempo certo, Deus exalta. Jesus, todo mundo disse, está derrotado, está morto, não vai dar em nada, quando viram ele naquela cruz. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por ele ter sido obediente ao propósito de Deus até o final, sem ter desistido, mesmo tendo lutas lá no jardim da oração, quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas mesmo assim, no momento de dor, sangrando sangue, ele disse: mas contudo não faz a minha vontade, faz a tua. O que ele estava fazendo? Se humilhando. Foi para a cruz, humilhado na cruz, cuspido, machucado. Mas ele não desistiu do propósito de Deus. Sabe o que aconteceu? Número 4. Deus o colocou numa alta posição, para que ao nome de Jesus, no verso 10, se dobre todo o joelho. Meu irmão, Deus vai colocar você em lugar de honra. Se hoje você está sendo envergonhado, está se sentindo humilhado, continue firme e obediente, porque Deus está preparando um lugar de honra para você no reino de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.